Olá Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o Olá Mundo 64. Olha só, agora a gente pode ter mais de 4 GB de RAM. Que legal. Eu sou Guilherme Ramos e junto comigo aqui de volta está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui, começando o ano em 64 bits. É assim que se faz, né? É isso aí. Como foram as férias? Foi bacana. Fiquei no Brasil aí, assim, um mesinho e pouco. Fiquei basicamente relaxando, aquelas férias mesmo. Que né? bom. Não é aquelas férias de viajar que tu volta cansado, daí tu precisa de férias das férias. Trabérias, a gente estabeleceu. Então foi férias de verdade, assim. Fiquei lá num lugar bem tranquilo. Tem dois cachorrão, que eu gosto bastante de estar perto de cachorro, assim. E é engraçado porque quando eu viajo, vamos supor, sei lá, eu fico um tempo fora, 2 semanas, vamos dizer. Eu tiro 150 fotos, supondo. Fiquei lá um tempo com 2 cachorros, deve ter mais de 400, só de cachorro aqui. Cara, é impressionante. Eu até tô abrindo aqui no Fotos, porque eu quero ver o meu álbum aqui do Yoshi, quantas fotos tem. 2.321 fotos / vídeos. Então realmente eu passei a usar muito mais a câmera do celular depois que eu passei a ter cachorro. E quando não tinha, era bem assim, vai num lugar que tem cachorro. Eu fui pra Nova York no final de 2018 e eu fiquei na casa do Seth lá do 9 to 5 Mac e ele tem uma Husky. E ela era meio filhotona ainda na época. Aí, cara, eu devo ter mais foto dela da viagem do que da viagem, assim, de outras coisas da viagem. Sei muito bem como é que é. Ali no caso tinha 2 daquele pastor belga Malinois, né? Ah, muito legal. Não, eles são muito massa aqueles cachorros. Daí é um casal, né? E o tempo todo ali, olha só, fez uma pose bonitinha, tira foto. Olha só, tá mordendo meu braço, outra foto. Mas foi divertido, foi legal. Eu trabalhei um pouco de lá também, né? Eu fiquei trabalhando remoto. Uma das vantagens é que dá pra fazer um negócio desse. E assim que eu voltei, eu tava ansioso, porque, né, já aqui no Pato, depois de 3 anos, tu pode trocar de máquina. Pois é. E tinha feito esse tempo, se não me engano, em novembro, alguma coisa assim. Só que eu não tinha pedido já a máquina porque eu ia pro Brasil, né? Daí, sei lá, a máquina ia chegar aqui, eu ia estar lá, enfim. Daí eu pensei, quando eu voltar eu faço isso. Ia rolar aquela ansiedadezinha. Daí eu voltei, primeira coisa, né? Fui lá no site da Apple, peguei. E chegou, tô nele agora, tô falando nele agora. É um M4 Max, eu tava usando um M1 Pro, né? Antes. Agora eu tô com um M4 Max, bacana, 64 GB, bonitão. E é muito massa, é muito legal. Foi o olho da cara, né? Mas ainda bem que não sou eu que tô pagando. Daí fica fácil, mas é uma máquina incrível, assim. Tipo, eu tava naquela dúvida de se eu pego 14, pego 16, porque a máquina antiga é 16, né? Daí eu pensei, não interessa qual pegar, eu vou me arrepender de qualquer jeito, então eu vou de 16, porque já é garantido, já foi validado, eu sei como é que funciona. Mas eu tava me coçando muito de pegar o 14. Eu acho que se eu pegasse antes de eu ter ido pro Brasil, eu tinha até pego o 14, que eu tava com a cabeça feita já. Mas o olho da cara dos outros é refresco, né? Então, assim é mais fácil. Não, é uma questão de praticidade mesmo, assim. Tipo, ele é pequenininho e tal, eu uso ele bastante docado, então pra viagem, mas Cara, eu vou dizer que eu vou falar uma coisa extremamente babaca. Vamos lá. O ideal é você ter os dois. Então. Porque assim, eu acidentalmente tenho os dois. Por isso que eu falei que era uma coisa babaca. Eu não queria ter os dois aqui. Porque eu tinha o de 14, M1 Max, e usei ele por um bom tempo. Aí eu fiz o upgrade pro M2 Max de 16. E eu fiz o upgrade pro de 16 porque o de 16 ele tem um pequeno toque a mais de performance, que é aquele modo High Power, que ele permite o Mac esquentar um pouquinho mais para entregar... o thermos dele é melhor, né? Tem mais espaço, física. Exatamente, sim. Né? Então eles permitem que você habilite isso. E aí, vou ver, e também a tela um pouquinho maior me agrada. E aí eu vou dizer assim, quando eu uso o M2, o de 16 polegadas, eu gosto de ter uma tela maior, eu acho o teclado dele mais confortável também.
E é isso. Mas quando eu quero portabilidade ao máximo, o ideal, obviamente, seria um MacBook Air. Aí seria o ideal. Mas, como eu tenho o de 14, às vezes eu pego ele, vou ficar aqui no sofá e tal. Por quê? Porque eu não consegui vender ele, porque é muito caro. Exato. Mas se alguém quiser comprar e pagar o que ele custa, eu vendo e fico só com o 16 numa boa. Mas como calhou de eu ter os dois, eu acabo tirando proveito dos dois. Sim. Eu tô com... Agora a minha situação tá bizarra aqui, porque eu tenho dois de 16, né? Um M1 Pro e o M4 Max. E também um de 13 polegadas, o Pro de 2020, que é aquele que tem o Touch Bar ainda. Né? Porque eu fiz aquele horrível. Ele é bonitinho. Hoje em dia, bonitinho. Né? Hoje em dia então... horrível. Eu fui ver quanto que custa pra, sei lá, vender um negócio desse. Tá aqui em Portugal, no OLX, o pessoal tá vendendo por 300 euros, sabe? Tipo, nem... Nossa! É uma tristeza, né? O iPad é mais Intel, caro. né? Exato, porque a Intel e os próprios M1 já estão com preço bom, né? Tipo esse M1 Pro aqui, o modelo base dele, eu vi ele, sei lá, 1.000 euros no OLX, né? Então, né, quem que vai pagar perto de 1.000 euros para uma máquina Intel de 4 anos atrás? Sim. Só se a pessoa for rodar Windows. Então, eu tô com 3 aqui, eu botei o M1 para vender, só que até agora nada, né? Porque, querendo ou não, ele é uma máquina cara, né? Porque ele tem lá 32 GB, tem 1 tera, é o Pro, não é o basezinho, então acaba ficando um pouco mais difícil de vender. Isso é muito complicado, cara. Pra quem é que nem a gente que não usa assim, de novo, tá, gente? Ignorem a babaquice. Porque, nossa, como eu sofro, né? Classe média sofre. Não, é só aqui estamos entre amigos, tá? Porque a gente geralmente não compra o modelo base, né? Ainda mais você que não é você que paga. Então, mais... E aí, cara, se fosse o modelo básico, que já é maravilhoso e daria conta do recado, tanto pra mim quanto pra você, mas a gente quer um pouquinho mais, né? Seria mais fácil de revender, porque aí você consegue fazer um preço mais bacana e ele se encaixa nas necessidades de mais pessoas. Porque a maioria das pessoas vai olhar que, o cara tá vendendo um Mac M1 Max eu nem acho que esse é 32, não é 64. Mas, eu não preciso de 32 GB e não preciso de 2 tera. 1 tera tá bom e 16 GB tá bom, então eu não vou pagar tudo isso. E aí o que rola é isso. Então, no fim das contas, para eu me livrar dele, provavelmente eu vou ter que vender pelo preço do modelo de entrada só para me livrar, assim. Alguém compra isso aqui, pelo amor de Deus. Pois eu tô num dilema desse aí também, porque eu não quero ficar com 3 Mac, né? Muita coisa. 2 já é bastante, porque eu tenho o do Touch Bar ali pra, sei lá, ver e-mail quando eu tô na sala, alguma coisa assim, porque eu fiz uma troca que financeiramente foi horrível, né? Eu peguei esse Mac da Fran e dei o meu iPad M1 pra ela. O iPad, né, mesmo, né, sem comparar preço nem nada, já é mais rápido pelo fato de ser um M1. Mas enfim, negócios. Daí agora eu tô com essas 3 máquinas. Me conta desse Mac. Como tá sendo o uso? O que você gostou? Você fez benchmarks pra gente? Fiz. Ele é lindo, maravilhoso. Eu peguei o modelo, como é que é? Não é Space Gray ainda? Porque ele é bem mais... ele é bem mais pretinho do que o outro pretinho. Porque, né, o outro já era Space Gray, o M1, se eu não me engano. E agora... Sim, ele era Space Gray, acho que é Space Black que chama. Eu não sei, é Apple, né? Mas enfim, eu peguei o modelo mais escuro, pronto. É bonito pra caramba, linda a máquina. Space Black. Isso. A primeira coisa ali, abri ele, testei todas as teclas, ver se tá tudo bonitinho, tudo certinho. E daí eu fiz uns benchmark aqui com o projeto do Pato, e tem um projeto chamado Xcode Benchmark também, que é legalzinho, é um projeto lá que existe só pra isso, né? Só pra... Tem um monte de library adicionada, só pra encher linguiça, quase que literalmente. E só pra compilar mais coisa. No projeto, em todos os projetos, a performance foi na faixa de 50% mais rápido para compilar, o que é muito bacana. Caramba. Então, por exemplo, o projeto de iOS no meu M1 Pro, que é uma máquina boa, uma máquina excelente, estava compilando numa faixa aí de 87, 83 segundos, e o 4 está em 47, 44 segundos. Tô vendo aqui na tabelinha que você fez, nossa... realmente. Muito bom, muito bom. Né, o projeto do macOS também, 50% de ganhos, o do Xcode Benchmark, que foi de 160 segundos para 80 segundos, né? Tipo, tá
Tá muito bacana. Claro que a gente tá comparando um M1 Pro com um M4 Max. Então, sim. É um avanço bem grande, porém, o desgraçado do David Smith, lá do que faz o app lá, do Widget Smith e tudo mais, ele fez eu comprar o M2 Max. Foi culpa dele, assim, porque quando eu comprei, né, não comprei agora, comprei uns tempos atrás, aí foi um pouco depois de lançar e ele fez lá benchmarks e aí, deu, sei lá, 15% de melhoria de velocidade a mais, de tempo a menos de compilação na maioria dos meus projetos aqui, em média 15%. Aí ele começou a fazer conta. Pô, quantas vezes você compila e tal? Exato. E não foi só 15% em build clean, foi em build incremental também. Sim. E aí você começa a colocar na ponta do lápis, se eu fizer esse upgrade, que nesse caso era só 15%, não era 50%, eu vou poupar aqui, sei lá, 2 horas de vida por semana, né? 2 horas que eu ficaria esperando compilar, que eu não vou mais ficar esperando. Então, cara, e fora que assim, tem a questão do tempo por si só, mas tem também a questão da iteração mais rápida faz você produzir melhor. Focado, pelo menos na minha experiência, quando eu não consigo iterar rápido, eu acabo deixando passar mais coisa. Assim, sim. Tá muito... essa UI aqui que eu tô fazendo demora... Cada iteração pra mexer numa coisa e ver o resultado leva 1 minuto. Então eu vou fazer até ficar ok. Não vou ficar polindo cada detalhezinho e tal. Por isso que eu admiro muito quem faz trabalhos que não tem isso. Porque eu só funciono quando eu tenho essa iteração rápida. Sim. E quando eu não tenho, eu trabalho de uma forma para fazer eu ter essa iteração rápida. E aí, cara, eu percebo que o resultado fica muito melhor quando eu consigo iterar mais rapidamente. E eu acho que isso é verdade para muita gente. Com certeza. E também tem até o fator de distração, né? Quando um negócio demora aí 40 segundos ao invés de 80, tu tem 40 segundos a menos para ter chance de se distrair, de pegar o telefone, de abrir um site que não devia e ficar, sei lá, no Twitter ou Mastodon, sei lá, sabe? Exatamente. Então, isso faz diferença. Querendo ou não, é uma diferençazinha grande, né? 50%. Eu quero depois fazer compilação com o WebKit, mas eu acabei deixando de lado porque eu vi que a média já está 50%, então muito provavelmente vai ser algo parecido, assim, né? Tipo, tende a ou ficar em 50% até ser um pouquinho mais, né? Dependendo do tamanho do projeto, porque fica mais tempo ali. Mas uma coisa que eu percebi foi que eu escutei os fans, primeira vez. No M1 eu não escuto, né? Mas no 4, quando ele tá ali, eu tô compilando pela segunda, terceira vez, ele começa a escutar ele. Só que não é perto de como era o meu Mac Intel. Não. E sabe, fora que o Intel ficava quase o tempo todo, né? O Intel, sei lá, eu abri o terminal já. Então. Mas é uma máquina excelente, assim. Apple Silicon é impressionante. Esses dias eu peguei um resfriado e tal, tava meio molenga, mas queria fuçar nos negocinhos ali, eu tava mexendo nas coisas de máquina virtual, tava a fim de ficar tirado no sofá. Daí eu até pensei, putz, será que é uma boa ideia ficar no sofá com o Mac ali mexendo coisa de máquina virtual e tal, vai queimar meu colo, vai queimar a coxa, né, com o Mac. Cara, não. Tipo, eu fiquei ali rodando, restaurei umas 20 vezes uma máquina virtual que eu tava testando lá. Mal ficou morninho, assim. Então é outra coisa, é outro mundo. E isso que é o M2. O M4 é melhor ainda. Sim, não, essa máquina é fantástica. Assim, e pra deixar claro, o M1 Pro, eu tava usando ele até, sei lá, semana passada pra trabalhar. É uma máquina fantástica ainda. Se fosse eu ter que gastar o meu dinheiro para atualizar de máquina, eu acho que eu não ia ter trocado agora, né? Porque, sim, tem todos esses esquemas de compilar mais rápido, ser bom e tal, só que, querendo ou não, essa máquina aqui do M4 Max foi mais de 5 mil euros, né? Não é barato não, é um absurdo. É uma pretty penny, porque o que aconteceu? Essa é a spec lá recomendada pro nosso time, então tem 64 GB de memória, tem 2 TB, e a gente tem que pegar Apple Care também, né? Porque tem que ficar garantido por pelo menos 3 anos, por causa de algum problema. Então, é um bom dinheiro, né, que tu gasta na máquina. Eu acho que vale o dinheiro, porque é uma máquina muito boa, se tu trabalha com isso, né, o tempo ali salva, ajuda muito.
É um equipamento muito especializado, né? Então, quem vai comprar é porque vai tirar proveito Tem que tirar proveito dele, e aquele custo não vai ser um gasto, vai ser um investimento, que é o caso de quem, como você, trabalha full time numa empresa e tal. Claro, no seu caso, não é nem você, mas para a empresa compensa, porque se aumentar um pouquinho mais a sua produtividade, até a sua moral, né, de você estar mais feliz de trabalhar porque tá com um computador novo, rápido, cara, isso é um investimento que se paga muito rápido. O que é 5 mil euros para 3 anos para uma empresa, né, do tamanho do Pato, por exemplo? Não é muita coisa, né? Não é uma margem de erro ali no final do ano, né? Ainda mais dividido aí pelos 3 anos. Sim. Então mas o meu ponto é que a máquina do M1, o Pro, eu ainda acho uma máquina excelente. É boa demais para trabalhar, para fazer o que precisa. Eu lembro, eu fiquei na época do Intel, né? Eu fiquei com aquele MacBook, o 2015, eu fiquei com ele por mais de 5 anos, até eu trocar pelo iMac, que saiu aquele iMac de 27 polegadas, que foi o último iMac Intel, né? Que saiu lá. E uma coisa que é engraçada, um parênteses, pelo menos aqui eu achei o iMac vender muito mais fácil do que o MacBook, porque quando é um iMac poderoso, assim, veio empresas falar comigo, que eles queriam comprar para o escritório deles, né? Para recepção, geralmente. Eu não faço ideia, o que eu vendi foi para uma empresa de design, né? O pessoal coloca muito iMac em ambientes onde precisa ter um computador que o cliente vai acessar aquele ambiente. Então, é bem assim, empresa de design, que aí, sei lá, na sala de reunião lá, na sala de briefing, ou aonde eles fazem lá a reunião e vão mostrando, né, que o cliente fica flanelinha de Photoshop lá, aumenta o logo, tá? Daí usa iMac, porque já vem com a tela, né, a tela grande, que tela bonita. Ela é possível de você mostrar um negócio ali pra alguém sem a pessoa estar colada em você, e também pra, tipo, sei lá, recepção, escritórios que o cliente vai visitar, que aí fica uma coisa bonita, né, tem uma presença bonita. Mas então, tipo, a questão é que eu tava, né, nos meus computadores pessoais eu geralmente tinha um ciclo aí grande para trocar de um para outro, né? Eu acabei vendendo o iMac rapidamente porque quando eu entrei no Pato, daí tu compra o computador lá que eles recomendam e tal, e, né, o M1 Pro é muito melhor do que aquele iMac era, então não fazia sentido para mim ter os dois, eu acabei vendendo o iMac. Então, e uma coisa legal aqui é que quando acaba, né, esse período de 3 anos para trocar a máquina é sua, tu não precisa voltar para a empresa. Então, que legal. Pois esse M1 agora é oficialmente meu aqui, então botei para vender, porque, né, eu vou ficar com 2 máquinas para quê? O problema é vender, né, que nem a gente falou antes, que é uma máquina meio top de linha, assim, não chega a ser um Max, mas ainda é uma máquina boa, né, com umas specs boas. E a Apple não tem esquema de troca para Mac, né? É só para iPhone. E só para iPhone. Apple Watch também. Acho que sim. Para Mac não tem. Se tivesse, eu imagino que eles iam recomendar que tu fizesse, né? Porque daí ia bater um pouco o preço. Porque é curioso que a Apple não faz isso. É que eu acho que também até é questão logística, né? Porque são máquinas maiores, mais pesadas aí para fazer toda a logística. Você meio que tem como você modificar o Mac de uma forma que o iPhone e o Apple Watch não é tão simples. Então teria que ter todo aquele esquema de partes autenticadas, que até já tem, até certo ponto, mas não tanto que nem um iPhone. Então eu entendo porque quando eu fiz o trade-in do meu iPhone agora, quando eu troquei final do ano, e eles fazem todo um scan lá de diagnóstico para ver se tá tudo 100% original ou se foi replaced, né, são partes originais e tal. Então é uma logística complicada, acho que por isso que eles não fazem, mas seria mó legal. Seria bom, né, porque daí já na compra do outro já pega um valorzinho aceitável e tal, porque é complicado ainda. E tem outra coisa que eu acho que pode me pegar também, que não pegou no caso do iMac, foi que eu uso o teclado com layout americano, né? E isso tá ali na descrição do Avend e tal, então eu imagino que grande parte das pessoas aqui em Portugal vão querer um teclado estilo português. Com layout português. Vocês têm o teclado, porque aqui no Brasil não tem isso. Não, mas na hora de comprar ali, tu consegue escolher o tipo de teclado no site da Apple. No Brasil? Eu imagino que em qualquer lugar, porque eu nunca tive um MacBook com teclado sem ser americano. Se bem que eu nunca comprei no Brasil também, né? Deixa eu dar uma olhada agora eu tô curioso. Não, eu tô entrando no site aqui também, porque que eu saiba, aqui no Brasil eles só vendem o modelo com o teclado americano, não tem teclado específico.
Ah, Ó, vou pegar aqui o de 15 polegadas, o mais caro. Meu Deus, tá tão caro. Eu nem considero. 50 mil reais. Não tem nada de teclado aqui no processo de compra. Pois é, né? Magic Keyboard retroiluminado com Touch ID em inglês, parênteses, Estados Unidos. E nos acessórios que ele sugere pra comprar, tem lá Magic Keyboard e tem um drop-down, idiomas. Só tem inglês americano. Porque a Apple nunca fez teclado ABNT2, uma coisa assim, né? O teclado padrão brasileiro. A Apple nunca fez. E, por um lado egoísta, eu até acho bom, porque eu não sei se eu ia me acostumar. E provavelmente, se eles fizessem, eles só iam vender essa versão. Só ia vender esse. Porque aqui no Brasil a Apple não costuma botar muita opção nas coisas. Eles botam uma só porque já não vende muito. E ainda vai ter 50 SKUs diferentes. Pois eu imagino que aqui em Portugal, como faz parte da Europa, que tem milhões de línguas diferentes, eles acabam dando opção para teclado, né? Tem um lance, eu não sei se o teclado da versão português de Portugal, ele tem a tecla return normal ou é aquela tecla return que parece um enter, que é um L em formato de L? Eu não sei, uma vez eu vi um Mac com layout português e eu deu vontade de botar querosene e tacar fogo naquilo, porque era muito, muito estranho. Tipo, não tinha nem o glifo nas teclas de colchetes, se eu não me engano, ou chaves, alguma dessas coisas que a gente usa todo dia para programar. Tinha que adivinhar o que era. E eu acho que o Enter era daquele zoado, se eu não me engano. Eu fui mexer uma vez num Mac que o teclado acho que era British. E aí também tinha esse Enter esquisito e tinha também uns caracteres especiais em lugares diferentes do que eu tô acostumado. Eu acho muito ruim. O que é bizarro, né? Porque que diferença faz? Tipo... troca o símbolo de cifrão pelo símbolo de libras. É isso, sei lá. Porque em inglês é inglês, né? As palavras são diferentes e tal, mas não tem acento em British English. Pois é. Eu não sei, eu acho estranho pra caramba, assim. Eu lembro que... eu tô vendo aqui a página portuguesa, dá pra botar turco, ucraniano, espanhol, norueguês, alemão, tem um monte de coisa. Nossa. Mas o teclado é aquele que é um... Ele é mais alto, né? O Enter, se eu não me engano. É errado. Eu não... sei lá, minha vida inteira, eu acho que eu já falei isso aqui até. Desde criança eu aprendi a usar teclado do padrão americano, né? Então, até o brasileiro, quando eu vejo, tem aquela cedilha no meio, já me dá um negócio assim de, isso não devia estar aqui. Então... Você inventou a xenofobia por Unicode. Teclado, é muito ruim. Eu não consigo. Dá uma trava mental, assim, que... Às vezes já aconteceu de eu ter que pegar um teclado de outro, né, layout, ou brasileiro ou português, ter que escrever alguma coisa assim, parece que o dedo começa a doer, porque ele não vai automaticamente, então tem que pensar, eu travo o dedo, começa a dar uma... É que nem quando você não tem muita fluência, ou não tem o hábito de falar um idioma estrangeiro e você fala e você fica cansado. É a mesma coisa, a musculatura tá dura. Nesse caso é a musculatura dos dedos, né? Seus dedos já... Porque você deve ser assim também. Acho que todo mundo que usa muito computador é assim. Tem coisa que eu faço que se você me perguntar como faz, eu não sei dizer. Eu tenho que botar a mão no teclado aqui e ver como acontece. Sim, eu tinha umas senhas que depois de um tempo eu acabei esquecendo, não sabendo. Isso antes de usar, sei lá, o OnePassword da vida. Eu tinha senhas que eu sabia o layout das senhas. Hein? Tipo, se eu tivesse que falar a senha, eu não sabia. Eu tinha que imaginar o teclado virtual na minha frente, assim, ficar... Vou te falar, o teclado mental, ele até pode funcionar. Agora, o teclado virtual mesmo, pelo menos pra mim não, porque sabe o que aconteceu? Eu tenho aquele app Screens no meu iPhone que eu consigo acessar remotamente o meu Mac pelo iPhone. E daí eu uso o Tailscale pra ter a rede privada e tudo mais. Eu... fui acessar a primeira vez o meu Mac pelo iPhone, aí tinha que botar a senha do Mac. Na verdade, toda vez tem que botar a senha porque ele tá bloqueado. Cara, eu não conseguia. Eu simplesmente... Eu sabia a senha, só que a minha senha, ela é longa, complexa e é formada por uma frase e vários caracteres especiais. Aí, eu espero não ter dado dica suficiente pra adivinharem, mas enfim, vai ter que achar o meu Mac primeiro. Rambo@123. Eu gosto de banana. Então, assim, eu sabia, porém, é tão automático no teclado físico
que na hora de digitar no teclado do iPhone, que você tem que ir trocando o modo do teclado pra achar os caracteres. Já aconteceu comigo. Eu não sabia onde que colocava o que. Cara, bizarro. Você tem que ficar mentalizando o teclado na tua frente, fazendo os movimentos com o dedo igual um maluco, assim. O Xbox também, aqui pra eu entrar nele, ele tem um pin que tu bota ali, né? Tu vai apertando os botões, tipo, pro lado, no D-pad, R1, R2, essas coisas assim. E eu não sei a senha. Eu realmente não sei. Eu tenho anotado num Password Manager da vida aí, mas eu não sei. Eu tenho que pegar o controle na mão e fazer o clac, 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 lá o Konami Code da vida, sabe? Porque eu não sei. Tu marca, faz a memória muscular do negócio lá e vai. Daí, né, voltando, é por isso que eu não consigo usar esses teclados que não são do padrão americano. Desde criança, sabe? Usando o negócio e daí vem um negócio diferente ali, um padrão diferente, já me quebra todo, assim. Eu lembro que quando eu saí do notebook, que era um HP lá qualquer, e eu fui pro Mac, só o fato de ter a tecla Function ali do lado, com Command, e não, sabe, em vez de Ctrl, essas coisas, foi muito tempo até eu me acostumar ali, porque, né, eu apertava Ctrl em vez de apertar Command, vice-versa e tal, então foi complicado. Isso me pega porque eu uso, quando eu tô no escritório, o teclado Magic Keyboard externo, aquele grandão, eu só uso o grandão porque com as teclas pretas só tem o grandão, não tem o pequeno. O que é terrível, eu gostaria de usar o pequeno, mas é porque eu não uso o keypad ali, o numeric pad, não uso. Mas aí a tecla Function fica em lugares diferentes nesse aqui e no interno do Mac. No interno do Mac ela fica do lado do Control na esquerda. E nesse aqui ela fica junto ali com Home, End e a tecla Delete. E aí aquele programa de engenharia reversa, o AIDA, ele parece um programa de Windows. Então tem vários atalhos dele que são na F alguma coisa. Aí você tem que segurar o Function. E aí quando eu tô... E não é só F alguma coisa, é Shift F3, sei lá. E aí eu vivo me embananando ali, que eu tô no Mac, daí eu esqueço que eu tô no teclado interno, e daí eu aperto Ctrl em vez de apertar... Não, eu aperto sei lá que tecla que fica ali no lugar, o Delete, qualquer coisa assim, sai apagando coisa, achando que eu tô apertando a tecla Function. É terrível. Quando eu lembro dessas coisas, quando eu comecei a usar o Mac, foi... acho que o que mais me pegava era a questão do backspace, né, porque, e delete, né, forward, delete, que, né, é diferente, não tem até aquela del e backspace, é só o delete. E era a época que o meu notebook, que é de 17 polegadas, era um monstro, então ele tinha até o teclado numérico ali, então, o que eu usava bastante. Então foi umas mudanças loucas. Lembro até hoje que eu gostei pra caramba do teclado, era um dos primeiros, aquele Unibody antigão, sabe? Daquele que era até o mesmo meio que chassi do PowerBook que foi pro MacBook. Prateadozinho, assim. Nossa, aquele notebook foi maravilha da minha vida. Adorei aquele negócio. Hoje em dia, quando eu vou para aquele teclado, eu acho ele meio mushy, né? Eu lembro que sei lá, 5 ou 6 anos atrás eu tive a oportunidade de escrever num deles de novo e eu achei mushy pra caramba, assim. Então, hoje em dia eu já não gostaria mais, mas eu lembro que naquela época me pegou bastante. Pra ver o nível de comércio de teclados antes, né? Então, foi bacana, foi bacana. Você me lembrou falando, né, das teclas. Vale uma curiosidade aqui para quem não sabe, ou para quem não se lembra, mas se você olhar, por exemplo, para esse teclado externo do Mac aqui que eu uso, ele tem a tecla Return, que é a tecla Enter, entre aspas, do Mac, que fica ali no lugar que você espera, e ele tem a tecla Enter, que fica no keypad numérico. Você já sabe disso, provavelmente a maioria das pessoas que tá ouvindo já sabe disso, mas pra quem não sabe, essas teclas não são a mesma coisa. Porque são códigos diferentes. O return é o carriage return. O que é carriage? É aquele negocinho da máquina de escrever que você empurra, literalmente. É isso. Então, claro que aqui não é literalmente, porque não tem, né? Mas é o código que significa o ato de você pegar o negócio da máquina de escrever lá, né, e empurrar pro lado. É isso. Isso é o carriage return. E aí, por algum motivo histórico, não sei, os Macs, e acho que Linux também, eles utilizam o carriage return como o caractere de cria uma linha nova. O Windows, se eu não me engano, até hoje ainda usa o line feed, né? Que é o LF, que é o enter. É o CRLF, né? Carriage Return Line Feed.
Então, se você abre um documento... Hoje em dia, nos apps, né, na UI, se você abrir um documento salvo no Windows com o line feed, o Mac vai saber o que fazer. E os apps vão saber o que fazer. Mas, se você estiver trabalhando com isso em código, né, ou mexendo ali no terminal, alguma coisa, pode dar problema. Então, se alguém já teve alguma experiência bizarra envolvendo documentos que tem linha em branco, mas não tem quando você olha para ele no microscópio, aí é isso, é essa diferença e por algum motivo continua até hoje. Nossa, eu tive tanto flashback de problemas com encoding que eu tive na minha vida, deu até um negócio, nem quero falar disso. Eu já falei aqui que na firma tinha uma API, tinha um serviço lá antigo que usava aquele encoding ISO 88591, em vez de usar o TF8. Isso era um inferno. Vivia dando problema, porque tem que... Aí, vamos reescrever aqui a camada de network do app. Aí alguém esqueceu de botar a conversão lá. E não era... Eu lembro que o código era meio cabeludo pra lidar com isso, porque, tipo, a iOS nem considerava que existia a possibilidade de não ser o TF8. Eu sei muito bem disso. Lidei com uns serviços que tinham isso também. E ainda mais era quase que aleatório, assim. Tipo, às vezes vinha um, às vezes vinha outro. Isso foi na época que você trabalhava com POS? Não. Isso foi um app para um cliente, que na época que eu tinha empresa aí no Brasil. Porque, curiosamente, os sistemas que tinham isso lá na firma eram relacionados a coisas de pagamento. Meu Deus do céu, dá até um negócio. Muito bem, contem pra gente, mandem um feedback sobre os seus hábitos de teclado, layouts de teclado, essas coisas todas. Agora, antes da gente encerrar, eu quero falar aqui de um feedback do Bruno, o carinha do iFood, que já participou várias vezes aqui com a gente, e ele mandou um feedback sobre aquele episódio onde a gente falou sobre ferramentas de Git, workflow, foi o episódio 55. E aí ele comentou que lá no iFood eles já tiveram muito problema de Swift Lint integrado no Xcode, que nem você estava tendo, lembra? E tá tendo até hoje? Até hoje, sempre. Tive um hoje. E aí o que ele falou que eles fizeram é que para não gastar um tempo desnecessário, já que não necessariamente em todo build você quer rodar lá o script, o que eles fazem é colocar um commit hook, que aí quando roda lá o script em cima dos arquivos que foram alterados na branch da pessoa e roda em uma etapa inicial também do CI, e aí quando faz essa validação só no momento de fazer o commit, e continua tendo ali todas as validações, e se passar alguma coisa o CI vai pegar e vai avisar lá no PR. Achei também um approach interessante. Valeu, Bruno, aí pela dica. Não, realmente é bom, funciona, eu sei disso, e eu vou dar o motivo de por que eu sei que isso funciona e é bom, porque quase todo mundo no meu time tem isso, inclusive a configuração está no nosso repositório. Eu só não faço. Por que eu não faço? Porque é preguiça, né, cara? É divertido ali tu mandar o código e ver o CI, vamos lá, agora vai. Não, é uma aventura. É aventura. Não, é preguiça mesmo. É preguiça e foi muito bem lembrado porque eu tô fazendo setup da máquina nova ainda, né? É aquela coisa que tu sempre acha uma coisinha ou outra que tu esqueceu de configurar. E isso é uma que vai pro meu checklist que eu tenho que fazer. Porque dá pra olhar lá, se entrar no repositório vai ter o config do pre-hook, que é só botar, eu só nunca fiz. Aliás, a gente ficou um tempo sem gravar e eu fiquei com abstinência de reclamar do Xcode. O que aconteceu? Então, na verdade, eu tenho uma realização de algo que estava me incomodando muito já há muito tempo e que a gente comentou várias vezes aqui, que é um pet peeve bug do Xcode de muita gente e continua sendo minha, mas eu encontrei um workaround. O que acontece? Aquele bug de ficar aparecendo erros e warnings que você já corrigiu. Mesmo depois de você corrigir, já compilou de novo, já tá tudo certo. Sim. Exatamente, continua aparecendo lá. E compounding com esse problema, eu tinha também digamos que eu tô refatorando um negócio, ou eu habilitei algum recurso novo lá do Swift que vai me dar 50 mil warnings lá. Na primeira compilação limpa, vinham todos os warnings. Aí eu vou lá, corrijo compilo, some tudo. Tipo, os warnings só aparecem no primeiro build.
Então é o oposto, né? Um é o erro ou warning que você já corrigiu, continua ali. O outro é o erro ou warning que você não corrigiu, some. Então alguém flipou um boolean lá, sei lá. Eu faço isso direto, inclusive, toda vez eu faço um facepalm físico. Tipo, coloca o if, else, e aí o que era pra ser no else bota no if e vice-versa. Eu faço isso direto, direto. É que nem o lance de calendar components, eu volto e meia, eu quero um minuto, daí eu boto lá day e, pô, por que não tá funcionando? É uma dislexia booleana. Exatamente. Então, assim, que eu fiz que resolveu isso? E aí não vai ser pra todo mundo, porque eu acho que vai ter gente que não vai gostar do trade-off. E pra mim, no caso, eu descobri que nem é um trade-off. Eu desliguei live issues. Acho que é no general lá dos settings do Xcode, tem lá, show live issues. Desliguei isso, parou esse problema. Agora os erros e os warnings são só os que estão rolando mesmo. Então, claramente, isso é um problema de multiple sources of truth, né? Que é tipo, você tem o checker ali que emite os warnings e erros ao vivo, né? Em tempo real, enquanto você está codando. E você tem os erros e warnings de quando você compila de fato. E aí ele tem que dar um merge disso e alguma coisa aí não funciona. E aí eu desliguei isso. E aí eu lembrei disso porque você falou de, eu gosto de mandar o PR lá e ver o que acontece. É justamente porque daí é uma aventura. Você escreve ali 50 linhas de Swift e você não sabe se tá certo ou não até você dar o command B ali. E acabei de desabilitar aqui. Sabe que eu passei a gostar, assim, porque pelo mesmo motivo que eu não deixo habilitado o Predictive Completion lá. Porque é um negócio que parece que me dá uma ansiedade, assim, me atrapalha. Porque às vezes eu tô fazendo um negócio, eu sei que tá errado esse código aqui, por enquanto. Mas é porque eu ainda não escrevi o outro pedaço que falta pra compilar. E aí o negócio fica gritando vermelho lá, e isso só distrai e meio que atrapalha. Então, pra mim, eu percebi que quanto menos coisas assim tiver, mais produtivo eu sou. Se eu quiser uma IA pra me ajudar a fazer o código, eu abro o ChatGPT ali e peço. E aí eu copio e colo. Mas essa coisa proativa, pra mim, não funciona. Sei que pra algumas pessoas funciona e tudo bem. Mas pra mim não funciona. Quando tiver o Swift Assist lá, que aí vai ser meio que um chat GPT integrado no Xcode, aí provavelmente eu vou passar a usar ele no lugar do chat GPT, depende de quão bom ele for, e beleza, mas e aí esse lance dos live issues foi a mesma coisa. Eu percebi depois que eu sou muito mais produtivo com isso desligado. Eu imagino que até melhora a performance também. Eu nunca mais tive aquele lance de estar digitando e ficar meio em câmera lenta a digitação no Xcode. Eu acho que isso também estava acontecendo por causa dos live issues. E um detalhe, pela forma como o Xcode faz o autocomplete e até o syntax highlighting com base no compilador do Swift mesmo, você percebe que tem alguma coisa errada no código sem compilar e sem live issues. Sim, só vê o highlight todo errado. Exatamente, você vê que o highlight não tá funcionando, os autocomplete não tá aparecendo, você olha a última linha que você escreveu, verdade, eu fiz um negócio errado aqui. É batata. Então, assim, na maioria das vezes, compila de primeira. Funcionar já é outra história, né? Mas compila de primeira na maioria das vezes. Então, pra quem tá com esse problema de, tá enchendo o saco aqui que fica o erro que eu já corrigi, o warning que eu já corrigi, volta, tenta desligar live issues, usa um dia, assim, e vê se você gosta. Eu gostei. Acabei de desligar aqui, porque justamente é um problema que me aterroriza demais, assim. Tipo, olha só, aquele warning que tava aqui sumiu, o Xcode acho que eu resolvi eu sou tão bom que resolvi tudo de uma vez. Mas e uma coisa tá me pegando agora, e eu pensei, vamos ver, de repente é porque, sei lá, com um M4 Max vai ser mais rápido, vai ter menos tempo do Xcode errar. Não, ele só erra mais rápido. o preview para widgets, ele entra em loop aqui, dá pra ver que isso no projeto do Pato, né? Então tem alguma coisa acontecendo ali, que quando ele vai fazer um preview de uma view do target de widgets, ele fica compilando pra sempre, não para mais. É horrível, eu não sei o que fazer ali, tipo, eu não perdi muito tempo em cima daquilo, porque eu tinha que fazer uma alteraçãozinha simples hoje nos widgets, mas
É desagradável, né? Porque o que eu acabo fazendo nessas situações onde tu tem um projeto mais complexo e o preview não funciona, eu faço outro projeto, faço um negocinho que eu tenho que fazer lá rapidinho e volto pro projeto inicial. Mas eu não sei o que pode estar acontecendo ali. Eu vou depois pegar um dia e ir mais a fundo ali, porque não tô com tempo para fazer isso agora. Mas é desagradável. Esse lance que você falou do widget entrar em loop compilando, eu não sei se... Eu imagino que você percebeu pela forma como ele se comportou, mas me lembrou um problema que eu tive, que eu até reportei, só que esse, no caso, já tinha sido corrigido. Que quando eu tava fazendo uns negócios pra Dynamic Island, o preview de widget da Dynamic Island, lá da Live Activity, ficava em loop o preview shell e consumindo 100% de CPU e não funcionava nunca, e aí tinha que matar tudo. E aí eu reportei, só que esse já foi corrigido. Pois é, dá pra ver que ele dá, se tu vê ali no status bar do Xcode lá, ele fica lá, né, preparing, sei lá o que, building, blá blá blá, e para e de repente volta a fazer as mesmas coisas. E o preview nunca aparece, né? Ele fica ali pra sempre esperando alguma coisa acontecer. Tem algumas coisas que a Apple faz no Xcode, que ela diz que fez no Xcode, e que nunca funcionam, e eu acho que não é que eles estão mentindo, e não é nem que o negócio não funciona e ponto. Eu acho que é algum detalhe que, geralmente essas coisas de compilação e tal, sistema de build, tem alguns pré-requisitos que, se tem essa flag ligada, esse recurso não funciona. Ou para esse recurso funcionar, você tem que ligar essa flag. E tem que ligar em todos os targets. Se tiver um target com essa flag desligada, já não funciona. Um deles, que foi introduzido no Xcode 16, que até hoje eu não vi funcionar, ou eu entendi errado, é o lance de, agora o mesmo build que é usado normal, o seu build normal do app, é o build que é usado para preview. Então, se você estiver compilando o seu app, rodando no simulator ali, e você, exatamente, e você for fazer um build de preview para ver ali em outro device e tal, vai usar o build que já foi feito. Eu nunca vi isso funcionar. Bom fosse, porque se você... aqui, Command B no simulator, beleza. Command Option P para dar o preview, ele vai compilar, fica um tempão ali compilando, então não tá usando a mesma compilação. Então, ou a Apple tá mentindo, ou o negócio não funciona, assim, ou tem alguma coisa que tem que ligar lá no projeto. O que eu vi que aconteceu nessa geração de Xcode é que quando você, não sei se você reparou, quando você compila o seu app para debug, o binário do app, propriamente dito, ele é só um thunk, sei lá, como é que chama, um trampolim, que você vai ver lá dentro, vai ter tipo lib, nome do seu app, debug.dylib, esse é o seu app. O seu app lá, o binário executável, é só o main que chama um main dessa dylib. Então, eles basicamente, em vez de compilar o seu app como um app, eles compilam como uma Dynamic Library, que é importada no binário do app, e aí executa. E isso tem cara de algo que teria que ser feito para você conseguir carregar no preview a mesma dylib, e aí não precisar fazer compilações separadas. Porém, aparentemente não funciona. Então, eu não sei. E para release não muda nada, tá? Para release continua compilando normal. O que pode ter acontecido, e eles não vão estar mentindo, é que o que é a premissa? Eles vão usar o mesmo build que foi compilado antes para o preview, certo? Então, o que está acontecendo, olha só. Tu compila o build normal lá, tá compilado bonitinho, daí tu vai para o preview, ele compila outro, ignora aquilo e usa o que já estava compilado antes, olha só. Nossa, o pior dos dois mundos, né? Mas compila de novo e ainda desperdiça, né? Joga fora. Cadê o comprometimento com o meio ambiente aí? Eles não falaram que ia ser eficiente, eles só falaram que não ia usar outro build. Olha só, viu? Big brain move. E pra concluir e deixar pior ainda essa situação, o que eu queria muito que acontecesse por conta de ser o mesmo build é o seguinte, se você tem, e você com certeza já sofreu com isso, se você tem um app para Mac que você está trabalhando ali no Xcode, que ele tem URL scheme, que ele abre algum tipo de arquivo, e aí você compila para preview, você vai lá, abre um link no Safari, que abre no seu app, um deep link,
o Mac tem uma mania de abrir o build do preview, em vez de abrir o build de verdade. E, ai, cara, olha, é horrível. Então, se alguém que sabe como faz pro negócio de usar o mesmo build funcionar, se alguém souber como faz, conta pra gente, manda um feedback, porque eu adoraria saber, porque pra mim nunca funcionou. Nem num projeto em branco do zero não funciona. Não. Uma coisa muito massa é, tu já deve ter visto, né? Quando tu faz um projeto que tem um status bar icon no macOS, e tu abre o preview, ele vai botando, botando. Porque se você tiver vários previews que instancia o app que tem o status bar icon, ele vai no macOS, de repente tu tá com 5 ícones, assim, só porque tu abriu 5 previews diferentes que fazem outras instâncias do negócio. Por isso que eu tenho aquela extension que eu fiz lá, que é Process Info is running in Swift UI Preview. Eu tenho essa extension, porque daí se eu precisar, e aí em build de release, isso é um no-op. Aliás, antes da gente encerrar ainda, é até um perigo eu divulgar isso aqui, porque não é uma coisa que eu fiz para se tornar uma biblioteca que pessoas vão usar o package. Então, ouçam com calma e leiam o disclaimer no README. Mas eu tornei público no GitHub ontem, no dia da gravação aqui, o BuddyKit, que é um package que eu uso em muitos projetos meus, e todos, até então, projetos privados, mas eu resolvi tornar open source, principalmente porque eu sou preguiçoso. Porque estava se tornando inconveniente, porque às vezes eu queria, por exemplo, dar acesso, ainda no privado, para alguém a um repositório de alguma ferramenta que eu fiz, ou alguma coisa de security research, e eu uso esse meu package em vários desses meus projetinhos, porque tem um monte de extension muito útil que eu uso sempre, e se eu não tenho essas extensions, eu me sinto nu. Então eu uso muito. E aí estava se tornando inconveniente ter isso privado lá, porque não tem nada secreto, são só extensions, coisas bem simples. Então se alguém quiser ver como é que é, e a ideia é assim, eu até botei no README, não é para você pegar esse package e botar no seu app, é para você ver o que tem aqui, copiar o que é útil para você e colar. Eu tô lendo o README aqui primeiro. Don't use this. Muito bom. É pra ninguém reclamar, ó, tá aqui, não é pra usar, tem a licença, então o código pode ser usado, não vou processar ninguém, mas assim, não me enche, não é uma biblioteca mantida para terceiros usarem, é um monte de código útil que se você quiser, você pega. Licença cavalo dado, não se olha os dentes. Exatamente, acho que a gente pode estabelecer essa licença open source. Muito bom. Tô vendo aqui, já dei start pra dar uma olhada depois. Daí eu vou botar no meu projeto, vou botar no projeto do Pato aqui pra explodir tudo e eu reclamar contigo. Né? Boa, reclama. Não, tem, assim, tem algumas coisas nesse package que são muito minhas, assim, e eu tenho certeza que tem gente que vai ver e vai achar horroroso. Por exemplo, eu tenho uma extension, várias, na verdade, mas se você abrir, tem um arquivo ali no Buddy Foundation, Short ID, que é o seguinte, às vezes eu uso muito o UUID, quando preciso de um ID em alguma coisa, eu uso o UUID, que é bem prático. Mas às vezes você quer logar num debug, uma coisa, o UUID inteiro é muito longo. Tô vendo aqui. E a chance de você ter uma colisão da primeira sessão ali do UUID é muito baixa, mesmo sendo só poucos caracteres. Então, para debug coisa, eu tenho essa extension, que aí eu boto .shortID e pega só a primeira parte do UUID. Isso aqui não é para usar, só que não tá explicado ali. Então você tem que saber o que você tá fazendo. Né? Eu até coloquei na documentação, isso é útil para debugging e mensagem de log. Não é para você comparar se um ID é o mesmo, porque daí vai dar ruim, né? Aí vai dar colisão e vão hackear o seu negócio. Mas então isso é o tipo de coisa que assim, dá até um pouquinho de vergonha de publicar isso, mas é útil pra mim, e eu uso muito, então tá aí. Não, tô vendo aqui. Essas coisas que eu acho que é massa de botar, na real, filosofando um pouco aqui, porque eu acho que tem muita gente, principalmente quando tá no início da carreira aí pra programar e tal, que acha que tudo quanto é código que alguém faz, que alguém com uma certa experiência faz, é aquela coisa perfeita, linda, que não, sabe, que não tem o que mudar.
Sendo que, na realidade, a gente tem uns hackzinhos nossos que a gente faz para usar em várias situações, tendo discernimento de, isso aqui dá para usar em production, isso aqui para debug e tudo mais. Então, eu acho massa publicar coisas que não são production ready, mas são utilitários que tu usa para XYZ no teu processo de trabalho. Cara, outra. String plus quoted. Então é uma propriedade em string Abri aqui. Que é quoted. O que ela faz? Ela retorna a string entre aspas. Quoted. Porque, Perfeito. cara, olha quantas horas de vida eu já poupei, porque muitas vezes numa mensagem e outra coisa que é muito usada em log. Muitas vezes em mensagem de log, você quer, quando é um valor que veio de fora, você quer que apareça no log entre aspas, para você saber que aquilo é uma informação separada da mensagem de log. E até para agrupar, ou então, sei lá, deu um bug lá porque tinha um espaço em branco no final do negócio. Se não tiver as aspas, fica difícil de ver. Então é muito útil. E para você colocar aspas dentro de uma mensagem de log que já tá entre aspas, tem que botar contrabarra aspas, contrabarra, abre parênteses, fecha parênteses, né, no Swift para você concatenar, que eu sempre achei meio esquisito. Então, cara, ponto quoted. Pronto. Olha que muito lindo. Bom. Muito bom. Esse problema de logar coisas com espaço e não perceber é bem chato. Eu já tive problemas com isso. Tanto que eu acho que até comentei aqui uma vez, até hoje, quando eu vou logar alguma coisa, eu sempre ponho entre colchetes para saber o que né, exatamente aquele negócio. Mas o quoted funciona também. Eu tenho que fazer um string mais colcheteted. Mais 2 exemplos só para finalizar. O primeiro, o meu favorito é o último, para deixar o pessoal fazer o clickbait aqui, o listen bait. Eu tenho uma extension em error que é isCancellation. E aí é muito específico, e aí por isso que eu digo que, cara, isso aqui eu fiz pra mim, porque assim, retorna true se esse erro for um task cancellation, né, um async task que foi cancelado, ou um cancelamento de URL session lá, que tipo, o request foi cancelado. Então você tem um erro lá, ponto isCancellation. Por quê? Porque muitas vezes você tem lá um catch que você vai mostrar uma mensagem de erro em algum lugar, ou vai logar alguma coisa. Mas e aí, se é um erro, se é um cancelamento, você quer ignorar, porque não é um erro exatamente. Cancelou, então beleza, então cancelou, não precisa logar nada. Ou você quer um comportamento diferente, então, ponto isCancellation. Simples. Muito massa. E aí, por último, esse é o meu favorito. Esse aqui eu não vivo sem. Cereja do bolo. E aí, se for um projeto que eu não quero colocar o package por algum motivo, eu copio e colo só essa extension aqui, que é uma extension em optional, e aí é um método require. E esse método require, ele é throws. E o argumento desse método require é um error. Então você, em vez de você ficar fazendo guard, let, else, throw, tananã, let, minha coisa, igual, tananã, ponto require. E daí dentro do require você bota o erro que vai throw se não tiver ali o negócio que tinha que estar ali. Olha que bonito. Bacana mesmo. Curti. Isso aqui eu uso muito. Eu sinto muita falta. Inclusive, naquele código open source lá da Apple do Private Cloud Compute, que eles abriram, eu vi que eles têm basicamente a mesma coisa. Então, não sou só eu. É muito massa. Tô vendo aqui. É negócio do Swift, né? Tu vê available, deprecated, rename, né? Essas coisas parecem. O de baixo ali Swift. É porque eu chamava de unwrap esse método, né? E aí eu vi o negócio da Apple e eles chamavam de require. E aí eu gostei mais do nome require e copiei o nome deles. Não copiei o conceito, mas o nome eu copiei porque eu achei que fica mais bonito. E aí eu coloquei como deprecated porque como eu tenho um monte de projetinho meu que usa esse package, eu não queria quebrar o build só por causa disso, então vira um warning. Não, muito legal. E tão simples, né? Guard, let, self, throw error. Muito bom. Bacana. Curti. E note, inclusive, que esse método require, ele é generic sobre o tipo do erro, e o throws dele, ele é typed, que é o esquema lá do Swift 6. Então, você pode usar do Swift 5 normal, não muda nada, mas se você estiver implementando um método em Swift 6 que tem o typed throws, que inclusive eu tô adorando, você pode dar o seu require ali com o erro tipado, que vai compilar bonitinho, porque usando esse esquema generic do jeito que eu fiz, o compilador sabe que o erro que vai ser
throwado aqui é jogado, sei lá, que throw é jogar, né? O erro que vai ser atirado, disparado aqui é o tipo que você quer. Sim. Não, muito massa. Eu gostei. Dá uma olhadinha aqui nos teus esquemas. É basicamente como é que é? Quando tinha aquelas revistas de jogos antigos, que tinha os macetes de como passar as coisas, era o detonado. Detonado. Isso aqui é o Rambo detonado. Ou talvez o Swift detonado. Swift detonado. Muito bom. Pois é, daí tem também ali o Buddy Platform, que são camadas de abstração para você poder fazer um código funcionar em UIKit e AppKit com menos if, né, pound if OS, né? E daí ele tem lá Platform Image, Platform Color, e aí várias abstraçõezinhas para ajudar. Tem um que eu fiz que eu fiquei relativamente orgulhoso, que é eu acho que até já comentei aqui, que é o Platform View Representable, que aí você consegue ter um Representable lá em SwiftUI, que funciona em UIKit e AppKit usando a mesma view. Claro que aí a sua view vai ter que ser implementada de forma que funcione nas duas plataformas, mas o Representable em si, você só conforma em um protocolo e faz uma implementação e funciona nas duas plataformas. Legal. Eu acho que agora eu vou começar a usar... Tô vendo aqui. Acho que eu vou começar a usar esse Short ID em tudo. Eu vou fazer replace em tudo quanto é sistema de dados que a gente usa aqui no Pato para usar o Short ID. Bem melhor. Aí alguém vai reclamar que a análise dos dados não tá mais batendo porque o ID mudou. Tô brincando, hein, pessoal? Pode confiar nas coisas do Pato. Não vou usar o Short ID, não. E aí, para finalizar, tem o Buddy UI, que aí tem algumas coisinhas de user interface mesmo. E a minha favorita dessas é o Alert Content, que eu não sei você, mas eu acho o esquema de você exibir alertas em SwiftUI muito complicado. Horrível. Então eu ia fiz fazer isso ontem, cara. Engraçado falar um negócio de alert. Eu ia fazer um negócio de alert ontem e eu queria saber, vou fazer uma tela aqui que faz push pra outra coisa. Porque era uma tela de debug, né? Eu não ia... É muito chato o alert. Era muito chato. Meu Deus do céu. Então você pode copiar esse que eu fiz aí, que é uma struct alert content que tem ali is presented, title, message e button title. Só suporta um botão por enquanto, mas se precisar dá pra mudar pra botar mais. Mas aí o legal é assim, você bota na sua view um at state lá, alert, e inicializa um alert content vazio, né, sem nada. E aí num catch de um erro na sua view, você bota lá alert igual alert content e você inicializa ele com o erro. E aí você bota o modifier .alert e passa um binding para esse state. E aí, se esse alert for inicializado com um error, ele seta lá dentro dele o isPresented e mostra o alerta com o erro. E aí, esse é o exemplo do erro, que é o mais simples, mas você pode mostrar alerta com qualquer coisa que você quiser, não precisa ser só erro. Mas eu uso muito para erro. E aí, o que eu fazia, porque muitas vezes eu tô fazendo coisa para Mac, aí eu botava lá nsalert error.runModel, né? Porque daí tem o AppKit ali, que tem os singletons maravilhosos. Então, né, mas daí, quero usar isso aqui num app de iOS, aí não dá, aí não tem. Então eu fiz um esquema de poder usar alert de um jeito normal e usável no SwiftUI, porque toda vez que eu ia fazer, eu tinha que ficar 20 minutos lendo documentação para entender como funciona o alert. Não, muito legal. Tô vendo o backporting aqui, que é bacaninha, o negócio de padding que tu fez. Bacana. Esse lance de backporting foi inspirado num negócio que eu tive que fazer no AirBuddy, pra ter aquele esquema dos formezinhos bonitinhos, bonitinhos assim, muita gente não gosta. Eu acho até ok, eu acho que no System Settings, no Mac, eles erraram a mão em alguns lugares, mas eu, no geral, acho bonitinho. Só que eu tinha que suportar macOS antes do Ventura. E aí eu fiz um esqueminha para conseguir usar o form. Ele não vai ter o estilo grouped lá, bonitinho, antes do Ventura, mas pelo menos o layout vai ficar mais ou menos o mesmo. Gostei desse URL Finder Extension aqui. Nossa, cara, sim! Muito isso aí. Bom. Cara, nossa, isso é muito útil, porque
Você tá mexendo num app para Mac ali e aí você tem, sabe, um banco de dados, um negócio que você quer ver no Finder para abrir em outro app, para inspecionar. Aí tem lá, NS Workspace, é uma linha de código para fazer isso. Mas é uma linha chata de escrever, porque daí você tem que falar para ele em qual pasta que é para abrir e qual o arquivo que é para selecionar. Daí você tem que deletar o nome do arquivo, do path, é chato. Então eu fiz uma extension em URL Review in Finder. Pronto. Eu usei muito isso quando eu estava trabalhando no esquema de Data Broker Protection, porque eu tinha que inspecionar muito o database. Então eu tinha uma coisa dessa que abria também o path, mas o meu era menos bonitinho, não era uma extension, era só uma função que eu tinha lá, um single tão grosseiro que era só para debug mesmo, nem existe mais. Que daí eu chamava onde tinha que chamar com aquela URL. É bem bacana. Então fica aí a dica para quem quiser inspiração aí para umas extensions. Não usa o package, tá? Não usa o package, mas copiar e colar ali umas extensions que vocês acharem legais. Acho que pode ser útil para todo mundo. Mandem seus feedbacks aí sobre os assuntos que a gente falou essa semana. A gente tá agora só se aquecendo, né? Voltando agora ao ritmo de gravação, ano novo, aquela coisa. Então, queremos sugestões de tópicos também. E pra falar com você, Boom, como é que faz? Será que eu lembro ainda? Tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside, e a gente volta em breve. Valeu. Abraço. Choveu... Já deve ter dado 200 milímetros agora. Eu tava... Foi muito oportuno, porque eu ganhei uma estaçãozinha meteorológica de presente de Natal do meu irmão. E aí ela tem um sensor de chuva que vai na rua. E eu instalei anteontem esse sensor. E aí hoje tá esse dilúvio. Então foi bem oportuno. Pois é. Nossa. Não, mas o tempo que eu fiquei no Brasil... Olha, eu diria que 85% do tempo foi na chuva. Foi complicado. Floripa é... Não, eu fiquei rancho queimado. Acho que lá é pior ainda. Sim, mas eu digo, aqui é particularmente complicado também. Tem hora que resolve chover e é isso. Não para. Não, aqui também, eu até tô achando estranho que, geralmente no inverno é chuva quase todo dia, assim, aqui em Portugal. Pelo menos nessa região de Lisboa, né? E desde que eu voltei, acho que choveu 2 vezes só. Eu tô esperando um dilúvio, que vai ser toda essa água acumulada aí, vai vir tudo de uma vez. Pois é. Nossa, cara, aqui foi demais e não parou ainda, tá chovendo. Mas foi aquela chuva torrencial por horas. Por isso que acumulou 200 milímetros. Nossa, teve um dia lá em Rancho Queimado que tava de boa, assim, tranquilo. De repente caiu um toró. Porra, desses que fazia tempo que eu não via, assim, com trovão, raio, tudo que tinha direito. Vento forte pra caramba e durou coisa de 5 minutos, assim. Caiu o mundo, mas depois saiu o sol, só faltou aquela musiquinha. Cara, o Rafa tá no trabalho, né? Ele trabalha ali sabe, não sei se você sabe onde fica a Fiesc. Não é muito longe daqui, tá alagada a rua. Ele mandou vídeo, a rua alagada. Só que assim, no vídeo que ele me mandou, dá pra ver ainda a faixa de pedestre embaixo da lâmina de água. Então, não tá aquela coisa assim que não dá nem pra andar, né? Eu peguei uma enchente tensa em Floripa. Agora eu não lembro, mas faz... Correção. Eu morava ali ainda. Enxurrada. Enchente é outra coisa. Isso. Mas eu peguei uma braba em Floripa que tava tudo... Eu peguei o carro, fui pegar a Fran num lugar. E justamente que ela ligou, meu Deus, tá tudo debaixo d'água aqui, vem logo. Daí eu fui lá, um ponto, ou seja, um carro baixo, né? E eu lembro de parar uma hora num lugar, quer dizer, eu não parei, isso é importante. De passar devagar num lugar e uma caixa de lixo, sabe aquelas laranjas, ou verde, de plástico, aqueles containers grandes, boiando, passando pela janela do carro, assim. Daí eu pensei, que diabos, né? Inferno. Daí eu consegui passar num lugar lá, era um lugar um pouquinho mais alto, deu pra parar o carro, ela entrou e quando eu tava voltando pra casa, e o pior é que o pessoal fica apavorado, né, quando dá esses negócios, e tem gente que para o carro, daí para o carro com tudo debaixo d'água, não volta a ligar, né?
Daí eu tava passando ali pela beira-mar, bem na frente do Angelone, sabe? Onde tem aquele posto de gasolina. E era o MEcoSport que tava na minha frente. Daí começou a parar, porque tinha um sinal, só que, né, a rua não tinha ninguém lá. Eu pensei, não para. Parou. Nessa que parou, eu ultrapassei a EcoSport e fui em direção ao posto de gasolina. Daí eu parei ali, porque ali tava alto, não tinha água. E eu falei, não volta mais. Assim que o sinal ficou verde, só vi o motorista lá da EcoSport ligando pisca, porque ficou encalhado ali, né? Daí, quando eu consegui voltar pro apartamento, indo pela água também, que eu fiquei surpreso como o ponto é anfíbio. Nossa. A placa tava virada pra cima, por causa da água, né? Vai batendo. E virou a placa. Então, ali foi até bom, porque se tivesse alguma multa de ultrapassar sinal vermelho, que eu fiz, né? Pra não parar o carro, não ia ter pego. How convenient. Pois é, não, quando alaga, assim, acontecem umas coisas bizarras. Foi feio. Foi feio. É muito triste, obviamente, mas tem também as coisas bizarras, assim, porque lá na minha cidade, no Rio Grande do Sul, rolou muita enchente, e as últimas 2 ou 3 foram terríveis. Aí também aparece tudo que é coisa boiando. O meu pai tinha um peixinho, bem aquele aquáriozinho caricato de desenho animado, um aquáriozinho redondinho com um peixinho colorido dentro. Só isso, nada demais. E daí ele deixava lá a bombinha aquela pra ir arejando a água, aquela coisa, bem basiquinho. O peixinho não foi resgatado quando teve a enchente. E o peixinho não ia sobreviver na água da enchente, porque a água da enchente não é um negócio bacana. Pra quem nunca esteve, nunca viu, não queira, porque é horrível. Porque é água de rio, né? E não é uma água já muito limpa, e aí vem aquela água do bueiro com tudo, né? Então e sempre fica um cheiro de querosene, assim, porque a água lava o asfalto, e aí todo, né, o resquício de óleo e combustível que tem ali vai tudo pra água. É terrível. E aí, enfim, o peixinho não foi, eles não levaram o peixinho quando eles saíram de casa, e aí voltaram lá. A água não tinha baixado 100% ainda, mas estava, tipo, na altura da canela só. O aquário do peixinho estava boiando na água e o peixinho estava lá dentro do aquário, feliz da vida, de boa. Imagina o peixinho depois contando pros outros, né? Cara, você não vai acreditar o que aconteceu. Achei que tu ia falar que no aquário do peixinho tinha uma tainha que veio com a enxurrada ali. Não caberia, eu acho, naquele aquário, muito pequeno. Mas enfim, caramba, o peixinho sobreviveu, porque provavelmente, enfim, tem um pouquinho de ar também no aquário, né? Daí ficou boiando, a água ficou lá dentro, não entrou água da enchente no aquário, e foi descendo junto com a água, e é isso. Se tivesse virado, o peixinho teria morrido. Já era. Mas essas coisas são rápidas, né? Eu lembro que quando eu nunca tinha passado por uma situação dessa, eu sempre pensei aquela coisa de, o pessoal tá vendo água subir, porque é que não sai bem antes e tal. Daí uma vez aconteceu ali em Jaraguá, é muito rápido. Tu vê, quando tu vê a água subindo e dá tempo de começar a pensar em sair, já tá com água no joelho, assim, né? E tem um lance também que, assim, onde o meu pai mora lá, que é onde eu morava com ele, caraca, deu uma trovoada agora, não sei se eu provei. Se eu sumir, já sabe. Quando meu pai sempre morou ali e tal, e a enchente nunca foi alta ali, sempre, nunca chegava nem a entrar em casa, era só na rua mesmo. E aí você fica nessas também, não, mas aqui a enchente não é alta, então não vai passar muito disso. Mas aí passa, e aí vai passando, vai passando. Nessa primeira ocasião, tava ele, a namorada dele e a cachorrinha. Eles estavam em cima de cadeiras, em cima de uma mesa, no lugar mais alto da casa, com água no joelho. Nossa. E eles foram resgatados de barco dessa situação. Assim, se não tivesse chegado um barco, eles teriam que ter mergulhado na água pra sair dali. Ou iam morrer afogado ali, porque não ia ter jeito. Muito rápido. E aí na última que deu, que foi a pior de todas, que a casa ficou com água até o teto, literalmente. E aí é um uso correto da palavra literalmente, porque literalmente a casa estava com água até o teto. Só o sótão da casa que não molhou. E aí a casa tem um sótão até relativamente grande. Quando eles voltaram, eu não sei como que o meu pai descobriu isso.
não sei como, se ele viu em foto aérea que alguém fez, alguma coisa assim, que hoje em dia o pessoal tem drone, né, daí fica filmando, fazendo foto. Alguma pessoa chegou lá de barco, tirou algumas telhas do telhado e se abrigou no sótão da casa. Alguém que tava fugindo, enfim, não tinha pra onde ir. E a pessoa não levou nada, não roubou nada, não fez, só abriu uma telha, entrou e ficou ali. Que daí tinha, acho que um cobertor, alguma coisa assim, que eles viram. Sim. Então, mais uma bizarrice, né? Pois e também a atitude bonita da pessoa de, né, ir lá e só fazer o que precisava pra se salvar e não sair roubando coisa, porque nem todo mundo teve essa mesma sorte. Teve muito saque. Teve bastante looter lá. Triste pra caramba.